Então vamos lá, podem se apresentar. Boa noite, igreja. Como o pastor já falou, meu nome é Marcos, eu tenho 33 anos. Eu nasci e fui criado em Fortaleza, então eu não sou conterrâneo aqui de vocês, mas me mudei para cá em 2012. Desde então, me tornei um capixaba. Eu amo essa terra. Sinceramente, eu penso que se um dia Deus permitir que missionário se aposente, então se um dia eu me aposentar, eu penso em voltar para passar essa aposentadoria, vamos dizer assim, aqui em Vitória, porque eu aprendi a amar essa terra. De profissão, sou fotógrafo, fotografo desde os meus 16 anos. O último ano agora deixei de fazer essa atividade porque a gente tem focado muito mais para a ida para o campo, e isso demanda tempo, planejamento, e eu acabei deixando um pouco mais de lado essa parte da vida de fotografia, né? Então, isso é um pouco, acho que a gente vai falar mais durante o período de entrevista. Me formei em Educação Física já visando o campo missionário. Na época que eu fiz projetos de férias, projetos missionários de férias, em contato com outros missionários, eu cheguei a um entendimento de que a Educação Física poderia ser uma poderosa ferramenta na mão do Senhor para alcançar alguns jovens, principalmente. Então, eu fiz Educação Física única e exclusivamente para missões. Eu gostei demais do Marcos, demais. Dos dois, claro, mas do Marcos em especial, e você vai entender por quê. Porque pela altura dele, ele jogava basquete. Então, só por isso eu já gostei dele. E quando eu os recebi, nós tomamos café, conversamos, foi muito bom ter recebido eles aqui, conhecer a história deles, e foi uma bênção. E aí ele disse, quando ele me disse isso, eu fiquei impactado, eu confesso para vocês. Ele disse, eu estava no momento de escolher uma faculdade para fazer, e eu conversei com alguns pastores e missionários e perguntei, quais são os melhores cursos para fazer missões? E aí, com as opções que deram para ele, ele escolheu Educação Física por conta dos projetos missionários, futebol, o esporte sempre atrai, principalmente muita criança e jovens. E aí, na hora que ele falou isso, eu disse, meu Deus, que coisa linda, um jovem vai escolher a faculdade e o que ele leva em consideração é qual é o curso melhor para fazer missões. Só isso aí você já me ganhou, eu já tenho orado por vocês e certamente, de vez em quando puder, vou mandar um pix para ajudar. Ludmila, se apresente aí. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com os irmãos. Eu sou a Ludmila, casada com o Marcos. Ele não mencionou, mas temos 2 filhos, João e Davi. Eles têm 2 anos e 7 meses, são gêmeos, e estarão indo conosco lá para o sertão. Eu sou assistente social e também tenho formação em teologia. Hoje eu e Marcos, a gente faz mestrado em teologia, também, e isso também que toma o tempo, por isso também a decisão de, nesse ano, também a gente ficar se preparando para a ida. Tenho algumas experiências missionárias, porque Deus, muito cedo, me falou sobre isso, sobre ir ao campo, então eu já pude visitar alguns países, andar aqui no Brasil também, servir, e com isso Deus foi direcionando para o sertão, Deus usou todas essas experiências para direcionar a gente para o sertão. Gostei muito da Ludmila, quando ela disse que, desde adolescente, ela já tinha uma convicção de que queria ser missionária. E ela, então, procurando formação nessa área e fazendo viagens missionárias, foi estudar lá no Palavra da Vida, um seminário de Atibaia, que eu tenho enorme carinho e respeito, conheço o trabalho de lá, e gostei demais, e gostei também que eles se conheceram numa viagem missionária. Ela fazendo uma viagem missionária aqui pela PIB de Vitória, e ele pela igreja dele lá de Fortaleza, se encontraram no sertão e desenvolveram essa paixão missionária. Fala aí pra gente como que vocês se conheceram, explica aí pro pessoal esse processo que Deus uniu 2 missionários para fazer missões. Bem, eu na época estava numa igreja bem pequenininha, 12 membros,
era o número da igreja, mas Deus me deu a oportunidade de ter um pastor que me acompanhou de perto, bem de perto. Afinal, eram poucas pessoas e ele pôde dedicar bastante tempo. E isso foi de suma importância na minha vida. Então, inclusive um parêntese nisso ter alguém que acompanhe você é tão importante que te ajuda a justamente enxergar aquilo que de fato é importante na vida. Então, essa pessoa, esse pastor Mauro, me orientou em muitas coisas. E me incentivou a ir em alguns eventos, vamos dizer assim. Um deles foi o projeto missionário da Juvep. A Juvep, ela tem projetos de férias. Então, se você só estuda, vamos dizer assim, no seu período de férias, janeiro, normalmente eles fazem janeiro e julho, eles fazem projetos missionários em alguma cidade do sertão, normalmente cidades com menos de 6% de evangélicos. Então, eles vão para uma região central, vou dar um exemplo. Se for no Ceará, vai ser Juazeiro do Norte, porque é uma cidade fácil de chegar. Nesse local você passa 4 dias de treinamento, sabendo o contexto, sabendo como é o povo, aprendendo um pouco sobre a cultura, e depois você vai para uma cidade-alvo. A primeira que eu fui foi Mauriti. Em Mauriti foi onde, em Juazeiro do Norte, nós nos conhecemos, e em Mauriti nós realizamos esse primeiro projeto. Naquela ida, eu fui impactado pelo Senhor por 2 motivos. Cerca de 2 anos antes, eu tinha me comprometido de ir em um evento de evangelização no sertão, durante um retiro da Junta da Juventude Batista Cearense. Eu fui para esse retiro, tinha um pastor lá e falou assim, precisamos de gente lá para evangelizar o sertão. E eu fui na frente contando que ia lá passar uma semana e voltar. 2 anos para frente, o meu pastor me incentivou a ir nesse projeto de férias, e lá eu encontrei de novo esse pastor. E aí caiu a ficha. Nossa, caiu a ficha novo, né? Então, eu vi esse pastor assim, nossa, eu esqueci disso, mas Deus não esqueceu. Na hora que eu vi aquele cara, eu lembrei imediatamente. Então, aquilo foi um primeiro impacto. Depois, foi ver a necessidade do povo. Coisas simples, do tipo, quem morreu na cruz? Entre os participantes, surgiu essa questão lá, se quem tinha morrido na cruz era Jesus ou Maria. Coisas tão simples, que para a gente parece ser um exagero, mas na verdade é a falta que o povo tem de conhecimento mesmo. E infelizmente isso é uma realidade muito comum no Nordeste. Então, durante esse período, eu fui tocado pelo Senhor por essas 2 questões, né? O fato de Deus ter lembrado de algo que eu me comprometi e me fez cumprir essa promessa. Eu fiquei muito feliz por isso, e também entender um pouco mais da carência do povo sertanejo. Muito bom. Aquele casal ali, tá vendo ali? Paulo e Marilene, que está com a camisa ali que parece do Flamengo. Eles foram missionários, tá, lá no Maranhão. Fizeram missões no Amazonas, nos Ribeirinhos, e depois lá perto de Imperatriz, no Maranhão, numa região lá também bem delicada. Então, quando terminar, procurem eles, pede ele para orar por vocês, e vocês vão sair daqui já muito abençoados, né? Queridos que estão aí na internet, no YouTube ou no Facebook, se você tem alguma pergunta para mandar para o casal, pode colocar aí que eu estou acompanhando, tá bom? E vou trazer a sua pergunta para eles. Caso alguém que esteja presente aqui queira fazer também alguma pergunta, pode se colocar de pé ou levantar a mão e fazer. Nos intervalos entre as perguntas eu vou te ver e vamos repassar a sua pergunta também. Então, já entendemos de onde vocês são, como Deus chamou vocês, como Deus uniu vocês. Então, como que se deu a convicção de vocês de ir para onde vocês estão indo? Então, quero que a igreja conheça qual é o lugar, a cidade, a região, e por que vocês entenderam que Deus quer vocês lá nesse lugar específico. Bem, durante esse projeto de missões com a Juvep, nós tivemos a oportunidade de conhecer alguns missionários. Dentre eles, o Reinaldo Iatina, que
e o Tiago Zambelli. A Carla a gente não conheceu, porque a Carla é esposa do Tiago Zambelli. A gente não conheceu porque ela não tinha ido, mas conhecemos esses 3 missionários. A Lud conhecia, mas de outra ocasião. Então, conhecemos esses missionários, ficamos amigos, ficamos próximos. O Reinaldo e a Tina nos orientaram durante o nosso namoro e foram ali mentores durante o período de namoro, nos ajudaram a entender um pouco mais e a amadurecer no relacionamento. E depois de um tempo, esse pessoal, eles resolveram, a igreja deles, a Igreja Batista Fonte, resolveu encarar missões de uma maneira diferente. Eles eram ligados à Juvep, eles se desligaram da Juvep e assumiram um projeto próprio da igreja deles. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, Claro. Marcos, porque nem todo mundo que está nos ouvindo entende essas siglas. Então, explica para o pessoal o que é a Juvep. A sigla é difícil, hein? Eu não lembro muito bem, mas alguma coisa da Juventude Batista... Não, Juventude não. Você lembra? É uma agência missionária que trabalha com implantação de igrejas, seminários. Sim. E aí a Juvep, ela trabalha, foi o que a gente citou, que foi onde a gente se conheceu. Então a Juvep, ela é responsável por fazer isso no sertão e também ter seminários e também tem um radical, igual a Junta de Missões Nacionais. Sim. Então isso é a Juvep. A Juvep é uma agência que mobiliza missões para o sertão. Isso. E aí eles se desligaram da Juvep e assumiram um projeto da própria igreja. Então, eles fizeram um estudo de uma região e viram vários pontos, né? Dentre eles, o número de evangélicos tinha que ser abaixo de uma porcentagem, se era fácil de chegar nesse lugar, se a região oferecia algum tipo de estrutura para montar um projeto. Então, fizeram um levantamento geral. E depois desse levantamento, eles escolheram uma cidade. A cidade é a cidade de Glória. Eu trouxe um slide, eu não sei se é possível colocar, talvez o 5º slide. Aí vocês vão poder ver se puder projetar aí. A cidade de Glória fica no extremo norte da Bahia. Glória e Paulo Afonso são cidades vizinhas. Paulo Afonso, mais para frente. Mas são algumas fotos nossas do período que a gente se conheceu. Pode passar? Essa é a foto geral. Não seria Juventude Evangélica da Paraíba? Surgiu em João Sim. Pessoa e acabou virando um movimento de plantação de Isso. igrejas em todo o Nordeste, né? Isso. Todo o sertão, principalmente. A ideia era antes só evangelizar, só que aí se expandiu tanto que se tornou uma agência missionária e Isso aí aí. tem várias frentes de trabalho. É o próximo slide, depois daquele. Aí. Não sei se vocês conseguem ver um pontinho amarelo que tem lá em cima. O mapa da Bahia está um pouco destacado. Lá em cima tem um pontinho amarelo. São algumas informações da região que tem aí. Então, a cidade que nós vamos trabalhar especificamente é Glória. Mas o projeto acontece em 2 municípios, Glória e Paulo Afonso. Por quê? Porque Paulo Afonso é uma cidade mais estruturada, é uma cidade que oferece mais empregos, tem rede atacadista, tem outras coisas que são mais, que oferecem uma estrutura melhor. Então, foi necessário pensar em uma base para a continuidade desse projeto. Então, essa igreja ela iniciou um trabalho em Paulo Afonso e, ao mesmo tempo, na cidade de Glória, que é onde tem a zona rural, que a gente vai se dedicar mais tempo. Voltando a alguns slides, vocês vão ver a cidade de Glória, do alto, tem uma vista aérea, mais um, volta mais um. Aí, Glória é aquela cidade lá, e essa aqui é a base onde tem acontecido o projeto, lá em Paulo Afonso. Vocês estão vendo o rio bonito ali, aquela parte é toda água represada do Rio São Francisco, e a represa fica em Paulo Afonso. Então, a cidade antiga de Glória ela foi inundada, e a responsável lá pela represa, que é a Chesf, construiu essa nova cidade para que os moradores se mudassem. Então, foi uma cidade inteira se mudou ao mesmo tempo. E a cidade antiga, inclusive, é ponto turístico, que aí o pessoal pega barco, vai lá e visita a cidade inundada pela represa. Então, esse projeto acontece nessas 2 cidades, né? Então, a base que vai dar o suporte e Glória é o alvo da zona rural. Quixaba, que é onde que está mostrando agora, é um dos vilarejos de Glória.
E nessa cidade, nesse vilarejo, é o maior deles, né? Tem 3.000 moradores, mais ou menos. E lá acontece o nosso projeto de maior impacto, vamos dizer assim, que oferece mais coisas para a população. É lá que a gente vai morar. Isso. Certo. Nós temos aqui já uma primeira pergunta da internet. Nosso irmão Sebastião Alves, ele pergunta assim, ó: os missionários nasceram em lares cristãos? Somente curiosidade, que chamado lindo de vocês, que Deus abençoe vocês, querendo saber sobre a curiosidade da infância e da formação cristã de vocês, como que é? Bom, eu não nasci inicialmente num lar cristão. Meus pais, na época, eram católicos não praticantes. E com 8 anos, logo após o meu irmão nascer, a nossa diferença é de 8 anos, a gente foi convidado a ir a uma igreja. A igreja tinha muitas pessoas da nossa família, da família da minha mãe, e eles insistiam, diversas vezes convidaram os meus pais e nunca foram. Certo dia, depois de passar um dia inteiro na Praia do Futuro, em Fortaleza, o meu pai ainda bebia na época, então ele tomou uma cerveja, tomou banho de mar, ficou cheio de areia, camisa, bermuda de praia, tudo, todo mundo a caráter de praia. Meus pais falaram, vamos para a igreja. E a gente foi para a igreja desse jeito. Eu não liguei, eu era criança, mas os meus pais, depois que todo mundo chegou e abraçou eles naquele estado, se sentiram constrangidos. E aí eles falaram, vamos voltar decentemente. E aí, dessa de voltar decentemente, nunca mais deixaram de ir. Então, assim, se você receber alguém aqui com roupa de praia, abrace. Abrace, faz diferença. E isso foi muito importante, porque, assim, antes disso eu não tenho muita lembrança. De 8 anos para trás, são pouquíssimas as lembranças, mas, apesar de não ter nascido num lar cristão, as minhas principais lembranças é de infância dentro da igreja. A ponto de que, depois que os meus pais se mudaram para uma área mais distante, eu tinha 12, 13 anos, eu atravessava a cidade sozinho de ônibus para ir para a igreja. Então, eu tinha essa possibilidade e eu fazia. Então, fez toda a diferença para mim. Aquela recepção mudou a vida dos meus pais e também a minha. Já eu nasci num lar cristão, apesar da minha mãe ser mãe solteira e teve todas as questões envolvidas com o meu nascimento nessa época. Mas ela me criou ali na igreja mesmo, na primeira igreja batista de Vitória, e ali eu pude conhecer a palavra de Deus, ser ensinada nas salinhas, e cedo pude entregar a vida para Jesus e crescer com Ele. Foi a graça dele na minha vida, né, que me alcançou e me deu a possibilidade de tão nova entender a salvação, e depois todo o processo de santificação, todo o processo de santificação que eu precisava passar. Então, foi lá o que eu conheci a Jesus Cristo. Muito bom, muito bom. Quem tiver mais pergunta aí, pode enviar. Então, queria que vocês dessem continuidade, falando sobre os projetos lá de maneira específica, com o que, de fato, vocês vão trabalhar, qual será a estratégia de vocês, usando as imagens que temos ali para o pessoal entender qual é a principal estratégia que vocês vão usar. Tá bem. Então, para que vocês entendam, fica mais fácil através dos slides. Se puder projetar de novo, depois daquele de Quixaba, tem aquela que tem a cidade, o vilarejo de Quixaba. Depois dali tem alguns outros slides que vão nos ajudar a visualizar isso. Deixa eu ver aqui que eu vou saber te falar qual é. Essa foto que está aí foi eu que fiz. Na época, como eu sou fotógrafo, na época, em 2018, a gente foi lá na região e eu pude conhecer e tirar algumas fotos. Tem um slide que tem um prédio azul. Mais para frente, esse.
Como que aconteceu? Os missionários chegaram lá e eles precisavam começar por algum lugar. E eles resolveram começar por uma área que é bem carente da região, que é a área da educação. Então, você imagina, aqui o estudo já é deficitário, lá muito mais. Não há muitas opções e as opções que tem não são tão boas assim. O que aconteceu foi que os missionários resolveram começar dando um reforço escolar. Eles iam nas escolas da região, por mais distante que fosse, e davam no contraturno, né, o reforço. Então, quem estudava de manhã recebia reforço de tarde, quem estudava de tarde recebia reforço pela manhã. Entre isso também tinha aulas de músicas. Então, eles acabaram tendo uma amizade maior com os diretores, os professores, a Secretaria de Educação, a ponto de que, depois de uns 3 anos, mais ou menos, eles conseguiram esse espaço. Esse prédio era uma antiga creche da região que foi abandonada e ela servia simplesmente como depósito. Então, tudo que não prestava da prefeitura, que virava lixo, eles descartavam lá dentro. Então, depois desse período, eles falaram, olha, a gente montou um projeto, a gente acredita que isso vai ser importante para essa região e a gente gostaria de utilizar esse espaço. Então, eles cederam. No próximo slide, já é o ambiente todo organizado, bonitinho, e o nome do projeto é Mais Que um Carpinteiro. Então, lá, eles oferecem cursos de diversas formas. Aqui nessa foto aqui, tem esse senhor, o nome dele é João. Ele se tornou missionário depois de se aposentar. Então, se você está prestes a se aposentar ou é aposentado, ainda há tempo. Ainda há tempo de ser missionário. Então, ele se aposentou e virou missionário. Foi para lá servir ao Senhor no sertão. Ele dá aulas de robótica para as crianças, eu nem imaginei isso. Mas ele ensina o pessoal a montar o robô e a programar o robô. No próximo slide tem, esse é o Reinaldo, ele que nos orientou, esse que está de costas, camisa um pouco mais, eu acho que marrom talvez, não sei. Meio cinza. Ele tem um talento incrível com marcenaria. Ele construiu todos os móveis da casa. Essas imagens internas é o interior daquela casa azul, né? Exatamente. Okay. Esse já é o interior. Lá estava tudo estragado, detonado. Eles tiraram tudo, limparam, pintaram, reformaram, colocaram todo o maquinário necessário para dar as aulas. E aí está tendo aula de carpintaria. Na foto da direita tem um banquinho. Vocês entenderam o duplo sentido do nome do projeto, gente? Mais que um carpinteiro, ou seja, é aula de carpintaria, mas também é missões. E Jesus é o carpinteiro, mas ele é mais que um carpinteiro, ele é o Salvador. Né? Exatamente. Genial esse nome. Exatamente. Elogia lá quem foi o criador, fala que eu achei genial. Não vai valer de nada, mas eu achei genial. Eu vou passar o elogio. Então, o pessoal que não tinha renda, que começou a frequentar esse ambiente, tem um banquinho lá. Eles estão construindo esses banquinhos levando para a estrada. Quem passa, se interessa, compra o banquinho e se transforma em uma renda para eles. Então já mudou alguma coisa. Não pode até ser pouco, mas alguma coisa já tem mudado. No próximo slide tem outras, aula de música, artesanato, tem aula de computação também. Essas são todas as fotos que a gente tem até o momento. E o que a gente vai fazer a princípio nós vamos morar onde tem essa escola, que é o vilarejo de Quixaba, e vamos contribuir com aquilo que o Senhor nos deu. Eu sou fotógrafo há 16 anos. O que eu penso inicialmente vou contribuir com alguma aula de fotografia ou alguma coisa que possa agregar aquilo que já tem sido feito. Por exemplo, se eles resolverem, exemplo só, não quero dizer que vai ser isso, mas se eles resolverem fazer algum tipo de brinquedo e quiserem vender pela internet, vai precisar de fotografia. Então, eu quero ensinar alguém a mexer com isso, com parte de edição de imagem e tudo mais. Ludmila tem outros talentos que ela pode falar até melhor do que eu. Oi? Quando a gente se casou,
Quando a gente se casou, eu trabalhava com doces. Embora, né, eu tenha me formado em serviço social, eu fazia doces para eventos, casamentos. E eu acho que a cozinha sempre é uma área muito boa para a mulher conversar, ficar junto. Então, o que eu penso é ficar nessa área da cozinha e, dessa forma, atrair pessoas para o relacionamento. Né? Se ensinar a fazer doces profissionais e tudo, mas com o objetivo de se relacionar. Né, a gente, até na igreja local, a gente entendeu o nosso lugar no corpo dessa forma, né, atuando como um pequeno grupo, com discipulado. E a nossa casa sempre viveu muito cheia, sempre com comida, sempre com aquela questão de chamar a pessoa para comer com a gente, e assim a gente criar relacionamentos, e a gente vai fazer isso lá. Né, com um povo que é maravilhoso, que é muito aberto, que no primeiro dia já disse que te ama. E a gente quer criar relacionamentos assim para alcançar o coração delas. Então, tem isso e tem música. Né? Eu estou bem enferrujada nessa área, mas tenho um bom conhecimento e vou poder ajudar, né? Principalmente com crianças, eu acho, né? Para iniciação infantil, e ensinar um pouquinho de teoria, de flauta e de alguns outros instrumentos. Oi, pois não. Pode fazer. Os irmãos estão indo voluntariamente ou por missões nacionais, geralmente? Serem enviados? Esse é o pastor Ximenes, tá bom? Aqui da nossa igreja. Ele é aposentado, mas tem 56 anos de ministério, pastoreou no Rio, etc. A pergunta do pastor Ximenes, para quem está em casa, ele perguntou se o casal está indo voluntariamente, né, por conta própria, dependendo só de ofertas e voluntariado, ou se estão sendo enviados pela Junta de Missões Nacionais. Aí eles vão responder. A gente não está indo pela Junta de Missões Nacionais, mas a gente está indo por meio de uma agência chamada Pioneiros. Tem até um videozinho de 2 minutos aí, eu não sei se é interessante passar aqui agora, que mostra, a Pioneiros ela trabalha já em muitos países, né? A maioria, o foco dela é países não alcançados. Então, a maioria é países muçulmanos e islâmicos. Só que no Brasil nós temos a nossa janela 1040, que é o sertão e os ribeirinhos. Então, a gente já tem, né, na agência da Pioneiros, um casal trabalhando com ribeirinhos, e eles oravam para Deus mandar alguém para trabalhar com o sertanejo, que também está no mesmo nível, né, de 3% abaixo de evangélicos, e a gente está se juntando a essa agência para poder somar ali no sertão. Sim, graças a Deus. Sim, para quem está em casa, o pastor Ximenes perguntou se a PIB de Vitória, a igreja deles, está enviando eles como casal missionário. E aí ela disse que sim. Respondido, pastor? Certamente vai ajudar, estão, né? Participando, não integralmente, mas estão participando, né? E estão nos enviando. Na verdade, a gente esteve lá hoje pela manhã falando, e foi muito emocionante poder estar numa igreja que investiu, né, em mim. Eu conheci Jesus lá e aceitei a ir para o campo lá, me casei lá, fui enviada ao seminário lá, e agora eles estão me enviando para o campo. Eles estão investindo no sertão há 33 anos. Então, assim, isso é uma bênção, né? Glória a Deus. Muito bom. Vamos assistir então o vídeo. Está no ponto aí o vídeo da agência pioneira. Deixa eu só dar uma palavra, tanto para o pastor Ximenes quanto para todos que estão assistindo. Eles não estão indo oficialmente por missões nacionais, porque a Junta de Missões Nacionais não tem ainda um projeto específico lá nessa região. O coração deles queimou para essa região, então eles vão se associar a esse outro grupo, uma igreja de Campinas, que está lá já fazendo o trabalho. Então, só por esse detalhe, mas são batistas, a primeira de Vitória está junto, e a gente está fazendo missões lá, independente da sigla, é missões, é para Jesus, é para o crescimento do reino. Você já ouviu falar na Pioneiros? A Pioneiros é uma agência missionária internacional fundada na década de 1970. Nasceu do sonho de um americano, e o que era sonho de um se tornou de muitos. Hoje, somos mais de 3.000 membros de várias nacionalidades, espalhados pelo mundo. Mas afinal, o que toda essa gente faz? Essa gente toda atende ao chamado de Jesus de ir pelo mundo e levar o Evangelho.
A família Pioneiros atua hoje entre 207 grupos de povos não alcançados, aqueles povos com pouca ou nenhuma oportunidade de ouvir sobre Jesus. Hoje, já temos mais de 300 equipes servindo em 108 países. E sabe como essas equipes são formadas? Através das 16 bases de mobilização da Pioneiros ao redor do mundo. São elas que mobilizam e conectam pessoas de países e culturas diferentes, de personalidades, dons e talentos diversos. É assim a Pioneiros, uma diversidade de pessoas, porém uma mesma essência desde o seu início. E essa essência se reflete nos nossos 8 valores fundamentais. São eles que nos impulsionam a plantar igrejas nos ambientes mais desafiadores do mundo. Eles refletem o sonho em comum de todos que fazem parte da família Pioneiros, glorificar a Deus. É isso. Então, muito interessante esse vídeo, essa agência Pioneiros, e a percepção de vocês, eu nunca tinha ouvido essa expressão, que os ribeirinhos e o sertão é nossa janela 1040. Muito interessante isso. Para quem não sabe, janela 1040 tem a ver com longitude e latitude. 1040 é uma janela, ou seja, da faixa 10 até a 40, que pega a região do Oriente Médio do nosso planeta, que é o lugar do planeta menos evangelizado. Então, há uns 20 e poucos anos atrás, fizeram um estudo de qual era o lugar do planeta menos evangelizado, e chegaram a esse lugar chamado janela 1040. Ela tem diminuído por conta dessa percepção há algumas décadas. Então, muitas agências e muitas igrejas enviaram muitos missionários para lá. Essa janela tem ficado cada vez menor, mas ainda é o lugar do planeta menos evangelizado. Então, na linguagem de missões, janela 1040 significa o lugar menos evangelizado. Então, a janela 1040 do Brasil, ou seja, o lugar menos evangelizado que temos é o sertão, que pega Bahia, pega Alagoas, pega Pernambuco, Maranhão, né? E lá no norte, os ribeirinhos, o povo que mora lá à beira dos rios, lá, o Rio Amazonas, o Rio Negro, o Rio Solimões, muita gente mora lá na beira desses rios, em palafitas, etc. E temos também muito esforço para os ribeirinhos e muito esforço para o sertão ultimamente. E eu creio que essa realidade em breve vai mudar, né? E teremos lá várias igrejas autóctones, né? Igreja autóctone significa que, por exemplo, eles são missionários e vão lá plantar uma igreja. Então, enquanto eles estiverem na liderança da igreja, é plantação de uma igreja. Quando eles saírem e a liderança local assume o trabalho de liderar a igreja, na linguagem de missões, isso se chama, a igreja se tornou autóctone, ou seja, ela sozinha, com o povo nativo, dá continuidade ao trabalho e a igreja permanece lá. Esse é o objetivo de todo missionário, né? Levar com que o povo seja autóctone, de usarem a sua autonomia para dar continuidade ao trabalho de Deus. Bom, conhecemos a ideia, conhecemos o projeto, ficamos certamente muito encantados. Eu quero ouvir de vocês, então, as últimas considerações. Fiquem à vontade. Eu só queria destacar só uma questão. O porquê que essa janela 1040 existe lá é por questões religiosas, né? Lá no Oriente Médio, o evangelho não é permitido em muitos países, mas aqui há uma questão diferente. A questão financeira do povo é o maior impeditivo. Nessas regiões, metade da população vive com até meio salário mínimo. Então, a boa parte vive com menos que isso ou nada. Imaginem uma igreja com pessoas que não conseguem contribuir com nada. Porque com meio salário mínimo você simplesmente come. Então, assim, como é que se mantém um trabalho nessa região? É com igrejas como a minha e a de vocês, sustentando pessoas que possam iniciar esse trabalho lá
e quem sabe no futuro essas vidas possam ser transformadas, né? E esse é o nosso grande objetivo, é transformação de vida, né? Deus veio para nos dar uma nova vida, uma vida com esperança eterna, de viver numa realidade diferente dessa que nós vivemos, viver ao lado do Pai eternamente. E isso para nós é o que nos motiva a ir para lá. Como que eles vão entregar a vida a Cristo se não tem quem pregue? Gente, são muitas pessoas. São muitas pessoas. Imagina, não sei quantos membros tem nessa igreja, mas vou chutar. Vamos dizer que essa igreja tem 500 membros. Vamos dizer que desses 500 membros, tirem aí 5%. Quanto que fica? Quanto que ficaria? E essa é a realidade. Quantos da sua família? Se a sua família tem 10 pessoas, uma, e olha lá, uma seria crente. E se Cristo mudou a nossa vida, fez diferença para nós, para a nossa família, mudou a minha vida, como eu falei, minha família foi abraçada. Lá não tem uma igreja para abraçar ninguém. Na hora do aperto, o cara vai procurar o bar. É o ponto de encontro. No sertão não tem igreja, mas bar tem, e muito. Então, na hora que a coisa fica difícil, ele vai para o bar. Na hora que a mulher está sofrendo, ela chora calada, sozinha dentro de casa. E essa é uma realidade que a gente tem como alterar por aquilo que Cristo fez por nós. Ele nos chamou para sermos testemunha dele onde quer que estejamos. E é necessário que façamos isso aqui e façamos isso também lá. Então, essa é a nossa grande motivação. É ir pregar o Evangelho para aqueles que até hoje não tiveram a mesma oportunidade que nós, de ouvirem a palavra da salvação. Temos mais uma pergunta aqui, Marcos. O Salmo, nosso irmão Salmo Ribeiro, ele pergunta, vocês estão indo e vão viver lá de ofertas, né? Então ele quer saber qual é a importância de uma... Nós que estamos do lado de cá, a gente às vezes não consegue mensurar a importância, o valor, não o preço, mas o valor de uma oferta. Às vezes para nós aqui R$2, R$10, não é nada, não vai ajudar eles em nada, mas lá na realidade onde vocês estão, aquilo ali talvez já compra pão para uma semana, aquilo ali já mata a fome de uma criança, aquilo já ajuda de alguma maneira. Então eu queria que vocês falassem sobre a importância das ofertas, não importa o preço, mas toda oferta tem muito valor, e passasse, não sei se vocês têm aí o slide, se tiver, vamos projetar o Pix de vocês, ou a conta bancária, caso alguém assista, isso vai ficar na internet, né? Reverberando por aí afora, talvez vai bater no ouvido de alguém que vai, olha, eu quero ajudar esse casal, daqui a 1 ano e meio, vocês vão estar lá orando, Senhor, precisamos de recurso, o cara vai assistir o talk show, vou mandar uma oferta, e Deus vai certamente usar isso, e essa é a maneira principal que a nossa igreja tem de abençoar vocês. A gente gostaria de ter a condição de dizer, olha, quanto vai custar lá por mês? Tantos % disso nós vamos arcar. Mas infelizmente ainda não podemos. Mas podemos produzir esse conteúdo e não sabemos onde ele vai chegar. Ele chega talvez aí no celular de um empresário, o cara é tocado por Deus e vai sustentar vocês através de um conteúdo que a gente está produzindo. Essa é a maneira que a gente tem de abençoar vocês. Então, fiquem à vontade para falar da conta bancária, a chave do Pix, para pedir a oferta, fiquem à vontade, a gente quer mesmo que Deus levante pessoas para abençoar vocês. Então, a gente, por sermos, né, igreja, a gente tem entendido claramente de Deus que isso é algo da igreja, né? A gente não está indo lá sozinho. Existem pessoas que, por motivos diferentes do que o Marcos falou, que não tem a ver com Jesus, nem com o que ele fez, e isso para a gente é fundamental e faz toda a diferença, vão, por motivos diversos, ONGs, procuram fazer para ajudar outras pessoas. A gente está indo para além de ajudar, a gente está indo para levar a única esperança, o único Salvador, né? E Deus escolheu fazer isso por meio da igreja. Não existe aquele negócio do missionário especial, nossa, como eles são especiais, estão indo lá para aquele lugar. Não, todos nós, igreja, nós temos essa mesma missão especial. Deus separou nós dois para irmos, e os outros para terem outros papéis nessa mesma missão.
Então, somos todos igualmente especiais e a forma como Deus escolheu de usar a gente. Então, assim, isso para a gente é muito claro e a gente se alegra de ver Deus fazendo e movendo a igreja dele para seguir com a gente para o sertão. Então, para participar, né, tem aí os nossos dados, a gente tem conversado que para a gente é muito importante uma oferta regular, porque a nossa agência ela só permite que a gente vá se a gente tiver o valor do nosso sustento, porque senão a gente chegar lá não tem nem como a gente arranjar trabalho, porque lá não tem trabalho. Então, assim, a gente precisa ir com o nosso sustento para lá. Então, mesmo que seja um valorzinho pequeno, R$20, R$30, às vezes o valor de um lanche, é um valor que para a gente é bastante significativo, desde que seja regular. Agora, eu não tenho como fazer oferta regular, então pode fazer uma única oferta. Essa única oferta ela vai ser usada para nosso translado, para a gente se mudar. Mudança daqui para lá de 1.550 quilômetros é uma mudança bem considerável, né? E fora todos os desafios que a gente vai ter lá. Então, assim, participar é da forma como Deus tocar, né, o coração, mas a gente sabe que o projeto é dele, e por isso a gente está publicizando, né, deixando a informação para a igreja, para que juntos cheguemos lá no sertão.